Márcio? Oi, tô te ouvindo. Oi, tá ótimo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não estava ouvindo. Deixa Mas eu tudo bem. ver. Vamos ver aqui. Peraí. Só um minutinho. Um minutinho. Ok. Transmitir ao vivo. Vamos abrir agora Muito bem. Não, deixa eu preencher aqui. E agora sim. Agora a gente está falando com o pessoal ao vivo aqui no YouTube. E para vocês que estão chegando agora, a gente também está chegando agora, depois de uma temporada aí sem conseguir acessar e poder divulgar aqui nosso trabalho, né? Finalmente as coisas conspiraram e hoje a gente está aqui. E a gente vai começar agora a abrir o link aqui para falar. Deixa eu ver só como é que está aqui. As coisas estão indo. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Carlos, vamos abrir. Então é isso. Agora eu e Carlos aqui, Carlos e eu. Carlos Custódio. Fazia tempo que a gente não conversava aqui. Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde. Ótimo Como momento sempre, que né? você assistiu isso aqui. Ótimo momento. Bem amigos, né? Bem amigos. Prazer estar aqui de volta depois de uma temporada que a gente ficou um pouco distante, mas agora voltando com força total. Muito bom. O mais legal de tudo é que é uma diversão, né? É legal quando a gente se diverte com o que a gente faz. Eu acho muito legal isso aí. Eu adoro, né? Eu sou bem suspeito para falar aqui que Muito bom. o sujeito chega para mim e fala: "Você gosta do que você faz?" Eu falo: "Ó." Simplesmente eu larguei tudo que eu fazia antes para fazer isso aqui. Então, acho que sim. Isso aí, essa conversa me interessa. A gente tem que fazer um dia uma conversa dessa. Porque na verdade, é o grande segredo, né? Aquele passo no abismo da vida, né? Isso é muito legal. Bom, então, pessoal, como prometido, a gente hoje vai falar, na verdade, nesse nosso microcurso aqui de 3 dias, já estão, acho que cara, eu acho que a quinta ou sexta edição, Carlos. Olha só, uma coisa que ia ser do começo meio. Sim, a gente já está na quinta, sexta edição. Daqui a pouco vai rolar um curso inteiro aqui de PNL, Carlos. É capaz mesmo. A gente está na quinta edição. E hoje a gente vai falar de 3 coisas. Aliás, hoje, amanhã, sexta-feira, vamos falar de 3 coisas muito legais. Eu acho. Quero agradecer sempre a oportunidade de poder ter estudado, porque isso acaba sendo um desafio, né? Aí o Carlos fala, não, vamos falar sobre isso. Aí eu vou atrás estudar, me preparar entre aspas, na verdade, porque a gente acaba, sei lá, né? A gente meio que vem preparado, já nasce preparado, né? Mas enfim. E aí é sempre legal ver, reler e ler mesmo, porque a gente, nesse microcurso, eu pelo menos estou tendo a oportunidade de conhecer mais ainda o trabalho do Robert Dilts, né? Com crenças e valores, a gente vai falar isso, e amanhã a gente vai falar em pirâmide de Dilts, né? São coisas muito usadas, inclusive, no próprio coach, né? Então, agradecer demais aí a oportunidade, né, de a gente poder falar sobre isso, né? Quer falar uma coisa sobre os próximos hoje, os próximos 2 dias, cara, só para dar uma contextualizada para o pessoal? Sim, basicamente a gente vai fazer um fechamento aqui, né, de tudo que a gente vem vendo, vamos dizer assim, dos outros microcursos, das outras aulas, a gente vai dar um fechamento de como que funciona de fato o jeito que o ser humano aprende na sexta-feira. Tudo vai se encaminhar para isso, tá? Então a gente vai entender hoje crenças e valores, que é antes a gente estava falando mais sobre
submodalidades, ambiente, âncoras, né, e comportamentos. Agora a gente vai subir um pouco a régua para falar sobre como que os comportamentos geram essas crenças, valores, para aí a gente falar como é que a gente funciona do prisma da pirâmide de Dilts e a gente fechar com a linha de raciocínio do aprendizado humano. Então, basicamente, quem está acompanhando aí vai estar bem. Vai estar saindo melhor que encomenda, né? Porque começou com o curso falando de uma coisa, umas mini aulas falando de uma coisa, agora o cara já está aprendendo até como é que o ser humano aprende naturalmente. Então, é bom aproveitar, né? É bom aproveitar. Então, isso é interessante, né? Porque se tem uma crença, por falar em crença, é que a gente está tratando de assuntos de extrema importância para a própria condição humana, né? É muito interessante. A gente vive hoje num tempo até me bagunçou a cabeça aqui, porque a gente está na internet que dizem que é um tempo sem tempo e um lugar sem lugar, né? Um espaço sem espaço. Mas, na verdade, assim, fora da internet, de modo geral, aliás, para fora da internet, ampliando e englobando a internet, porque a vida é muito maior que a internet, né? O planeta, enfim. A gente vive uma época em que a crença ela é absurdamente relativizada, né? E a ponto de que você pode simplesmente acreditar ou não e tá tudo certo. É como se ter culpa por acreditar ou ter culpa por não acreditar fosse a grande preocupação, né? Quando, na verdade, o que a gente está falando aqui é que crer em algo, ter uma crença, ter valores, é coisa constitutiva da entidade humana, né? Ninguém existe ou sobrevive a não ser que creia e tenha valor. É uma coisa primordial para a condição humana, né? Basta dizer, no absurdo total, de que se você não acredita que você está vivo ou está viva, a primeira coisa que você vai deixar de fazer é parar de respirar, né? Então, você não vai respirar, você não vai viver, você vai comer, você não vai dormir, você não vai... Por quê? Porque quem está morto não precisa fazer nada disso. E aí, né? Quer dizer, é ridículo isso que eu estou falando, mas é porque é ridículo mesmo a situação que a gente posta na contemporaneidade, né? Eu e minhas viagens filosóficas aqui, mas é que eu não consigo deixar de olhar, Tá ter esse certo, olhar tá na certo. coisa aí. Uma coisa que é interessante é que as pessoas que falam que não se deve acreditar, por exemplo, esse conceito que você trouxe aí muito bem, que a pessoa ela vai relativizar a crença e tá tudo bem, acreditar, tá tudo bem, não acreditar, então é só uma questão de tudo bem. Essa pessoa ela simplesmente acredita que tá tudo bem, ou seja, ela criou uma outra crença. Sim, sim, sim. Sabe qual que é o Bom, problema? Aí é um ponto de vista prático, tá? As pessoas, quando a gente gera uma série de comportamentos e a gente vai gerar as nossas crenças, no momento que a gente gera a nossa crença, é óbvio, muito difícil a gente ir contra o que a gente está acreditando. Então, você vai ver essas pessoas que parecem tão tranquilas, porque para elas está tudo bem, se você acredita ou não acredita, mas se você fala isso que eu falei agora, vai bater direto com a crença dela e a pessoa ela vai se revoltar. E esse é o problema. Quando a pessoa ela não sabe que é uma crença, o que é crença, ela simplesmente defende aquilo com uma garra que é nossa, voraz. perfeito, perfeito. Bom, depois dessa colocação sua, que perfeita, nós vamos começar a falar aqui, então, no nosso... bom, para quem não conhece a gente, né? Carlos Custódio é um especialista em PNL. Eu sou também... Digo que sou especialista em PNL, mas o especialista que especialista mesmo é ele aqui. Eu estou junto aqui, ele me deu essa honra de Somos. estar... Então, hoje a gente está fazendo nosso microcurso, né? Vamos falar hoje sobre crenças e valores. Amanhã, quinta-feira,
dia 14 de outubro, o Pirâmide de Diltz, que vocês vão saber quem é, quem não conhece, quem conhece vai poder refletir mais junto com a gente aqui. E na sexta-feira, o modelo Kathleen, esse sim, é bem uma coisa bem pouco registrada mesmo. Eu tive dificuldade, o Carlos falou, não, vamos colocar isso que a gente tem e a gente fala mais, porque é uma construção mesmo de reflexão. Pelo menos é o que eu não consegui achar muita coisa aqui. E na sexta-feira, então, aguardem coisas muito legais sobre o modelo Kathleen. Bom, vamos lá. Então, assim, a gente já se apresentou, nós somos licenciados em Practitioner, mais Practitioner pelo IPNL pelo Richard Bender, com treinamento do Cláudio Lara, né? A gente já, quem não sabe disso já fica sabendo, e aí já entra aqui direto, e eu sou o responsável aqui de montando os PowerPoint. Eu vou inventando umas coisas aqui, mas eu tento aqui deixar mais ou menos alinhado aqui com o que a gente vai falar. Mas, enfim. Eu usei bastante esse livro aqui, para quem não conhece, né? Esse livro aqui, o Crenças, né? Do Robert Diltz. Eu achei muito interessante, eu não sabia disso. Esse livro basicamente se baseia na história da mãe do Robert Diltz, que teve um câncer. E isso é muito legal da PNL, né? Do Bandler, das coisas do começo lá, e vários, eles são relatos, são cases, né? São casos, são coisas que as pessoas estão relatadas nos livros. Né? Os livros do Richard Bandler até é uma coisa inusitada que a gente está acostumado a pegar e ler livro teórico, né? Não, e os caras escrevem como se tivesse como não? São reportagens, basicamente, do que está acontecendo em eventos que eles fazem. Né? Então, isso é muito legal, um diferencial muito grande. Mas esse caso aqui, e aqui no Edilson também tem muito isso, então parece que eu estou vendendo o livro, mas é que eu achei muito interessante, é importante mesmo para mim. Mas é um livro incrível mesmo. Então. Aí eu fui atrás, Carlos. Nossa, eu basicamente montei investi aqui nos últimos dias, nem conversamos sobre isso, investi aqui, comprei. Isso você já viu, né? De Coach a Wagner, mas eu comprei também comprei também os 2 de aprendizagem dinâmica, e também comprei os 3 de modelagem, que é muito interessante. A estratégia da genialidade, né? Exatamente. A estratégia da genialidade do Einstein, a estratégia da genialidade do Aristóteles, do Sherlock Holmes e do Mozart, e a estratégia da genialidade do Freud, do Da Vinci e do Tesla. O dia que eu conseguir ler tudo isso aí, eu vou com certeza conversar melhor com você. Mas por enquanto, meu irmão. Mas enfim. Então tem essa frase aqui do Diltz que diz assim: mudança é um processo de vários níveis, né? Lá naquele livro dele, Crenças, Caminhos para a Saúde e Bem-Estar, que na verdade é dele, mas 2 pessoas, o Tim Halborn e da Suzy Smith. E ele começa dizendo isso: nós fazemos mudança no ambiente, no comportamentos, nas capacidades e estratégias, crenças e valores, identidade e espirituais ou conexões, né? Crenças e valores. Crenças e valores, a mudança é um processo em vários níveis, né? Como reforçando a frase já, né? E aí ele já abre falando. Depois eu não quis entrar muito na questão da mãe dele, até por uma, mas enfim, ele já entra falando aqui, por exemplo, do caso dessa professora que acreditava, olha a crença aí, que a estratégia solitária não funcionava para ela. E ela, por acreditar nisso, depreciava a sua nova capacidade, e essa crença fazia com que anulasse todos os indícios de que realmente podia soletrar. Por não acreditarem que podem fazer uma coisa, as pessoas vão descobrir uma maneira inconsciente de evitar que a mudança ocorra. No entanto, se elas acreditarem que não podem fazer uma coisa, vão encontrar uma forma de interpretar os resultados de modo que possam conformá-los às suas crenças. Então, ele resume esse assunto dessa professora aqui, que é um case, né, dizendo que era preciso trabalhar a crença limitadora. Eu sei que a gente já vai avançando, é muita coisa, o Diltz é muito denso, um livro pequeno, mas com muita densidade. Eu não quero atalhar nenhum caminho, então eu vou deixando você intervir aí, a hora que você achar, você fala, aí a gente vai falando. Só um gancho, né, usando de gancho a frase que o Diz falou,
Tem a frase do Ford, né, que fala que quer você acredite que você pode, quer que você acredite que não pode, você tá certo. Né? Então, né, só pegando aí o gancho do que ele fala aqui. Se você acredita que você não pode fazer, você vai encontrar uma forma de interpretar o resultado para conformá-los às suas crenças. Então, simplesmente É você muito tem interessante. razão. Você está se sabotando nisso. É muito interessante isso que a gente está esse assunto, porque a mente ela vai é como se a gente fosse às vezes eu acho que a gente se a vida e se a nossa forma de pensar e eu acho que é mais ou menos isso fosse uma estrada, às vezes mesmo ela tendo buracos, a nossa mente vai pavimentando esses buracos na justificativa do que a gente faz ou para o bem ou para o mal, né? Ou no sentido assim, para o bem, para ir mais além, e para o mal, nos fazendo encontrar de alguma forma uma justificativa que é isso que você está falando, ou para se está tudo certo, se não está tudo certo, e aí vai criando as tais crenças limitadoras. Né? Nesse ponto, eu não faço isso porque realmente, enfim, e vai justificando. E aí, um modelo de mudança básico, né, que é sempre necessário a gente entender que não faz sentido você ficar procurando, achando que o que você está fazendo aqui. Eu acho muito ruim uma frase que diz que tem pessoas que vêm ao mundo a passeio. Eu acho que ninguém vem a passeio. Ou se vem a passeio, mesmo para poder passear, você precisa decidir para onde você está indo. E de alguma forma você vai para algum Sim. lugar. Né? Então, nesse sentido, identificar o estado desejado. Para onde que eu quero ir? Né? O que eu quero fazer? Qual o curso que eu quero fazer? Qual é a viagem que eu quero fazer? Qual é o Porque relacionamento que eu quero... até o ponto de você não querer fazer nada é um objetivo traçado. Perfeito. É, 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 então, é muito interessante pensar sobre esse ponto de vista, porque as pessoas simplesmente é como se fosse. Não, se você não quer fazer nada, você não quer fazer nada. Caramba, é impossível você não querer fazer nada. Nada, não existe essa possibilidade de você não querer fazer nada, porque você tem que querer não fazer. É o contrário, você quer não fazer Né? nada. Então, para isso, Exatamente. e aí a gente, nesse modelo de mudança que o Diltz propõe, né, menciona, né, justifica na conversa toda, é preciso apurar o estado atual, né, que é o quê? Identificando o que se deseja, sendo necessárias as informações sobre o estado atual da pessoa. E aí ela vai desenvolver recursos e habilidades, né, comparando o estado desejado com o estado atual, será possível determinar as habilidades e recursos necessários para atingir o estado desejado. E aí verificaremos quais as interferências que sabotam nossos melhores esforços. Então, é interessante, eu vou voltar um pouquinho, porque ele já menciona logo de largada a questão das crenças que vão limitando, né? E aqui ele já fala em interferências, né? Então, assim, não dá para negar a importância que as interferências, as crenças limitantes, as coisas que nos impedem de evoluir, que fazem parte, eu não sei como é que você vê isso, fazem parte, talvez, da fase, da etapa de autoconhecimento. Né? No processo onde eu vou ver o estado atual, se eu não verificar ali onde é que estão as minhas interferências, onde é que estão as coisas que estão me limitando, e eu prosseguir como se isso não existisse, né, certamente eu não vou verdadeiramente prosseguir. É o processo do grow, né, do coach. Você vai ver o objetivo no G, né, e o R é a realidade. Na realidade, você tem que ver muito bem onde é que estão as interferências. Senão, num processo de coach, você não vai conseguir fazer o cara sair do lugar. Você Exatamente. imagina outras coisas assim que você pode fazer só identificando as interferências. No caso do Diltz, ele ainda traz aí no caso do livro, né? Ele traz o contexto de cura por modificar as interferências. Perfeito. Bom, eu não avancei no livro assim tanto aprofundado, eu não avancei o livro todo, eu fiquei bem ali na parte inicial mesmo, porque senão a gente vai fazer
Eu, pelo menos, Não, aí eu sim, sim, com contei certeza. com que você vai avançando. Então, você vai avançando aí, mas enfim. Aí ele fala interferências, né, que elas não devem nem podem ser destruídas, porque são parte de nós. Eu achei muito interessante pensar sobre esse ponto de vista, né? Porque a gente sempre acha que algo que me impede é algo que eu devo afastar, que eu devo neutralizar, que eu devo apagar, que eu devo destruir, que eu devo. E se eu fizer isso, né, por essa visão dele, né, dessa coisa toda, de que faz parte de nós, eu, na verdade, vou, da mesma forma, não vou evoluir, não vou avançar, não vou adiantar, porque eu mudei o processo de mudança para um processo que não é mudança, é outra coisa. Né? Você pode chamar de autodestruição, processo enfim, de não sei, Autossabotagem, enfim. autossabotar. Exatamente. Então, aí ele vai lá. E devemos considerar as interferências como uma mensagem de que outro conjunto de recursos é necessário antes de seguirmos em direção ao estado desejado. Então, aí está a solução, né? Quer dizer, quando você verifica uma interferência, né, uma crença que te limita, é uma bandeira que levanta, uma sinalização que levanta para que você consiga resolver, solucionar aquilo ali. E essa solução, às vezes, né, ela é mais demorada. Certamente, aliás, eu vou até fazer essa afirmação, posso estar enganado, mais demorada do que a própria, o que originou o processo de mudança, né? Porque você descobre que, na verdade, por exemplo, você não quer mudar. Né? E aí não quer mudar porque você acha, né, que. E a gente falou até da outra vez, né? Aliás, Minto, a gente falou no nosso Instagram, daquela live que a gente fez, onde a pessoa gorda, por exemplo, uma mulher gorda não queria emagrecer, ela, embora estivesse fazendo prazer de emagrecer, no final ele percebia que ela não queria emagrecer porque ela ia ficar bonita, ia ficar atraente e muita gente ia se sentir atraída por ela e ela achava que ela não ia conseguir controlar uma nova situação dela, né? O cara doente, por exemplo, que não quer se curar porque ele está vendo que a primeira vez na vida dele ele está recebendo toda a atenção da família dele. Né? E vai por aí, né? Aqui, inclusive, estou citando aqui, né? Esses casos aqui, a mulher que tinha medo de perder peso, as pessoas se sentindo atraídas sexualmente por ela, homem que fica doente e recebe atenção em comum da família, por isso não quer se curar, o rapaz que estava com câncer no fígado e diante da morte havia feito uma festa de despedida com os amigos, todos choraram, ou seja, já fizeram o luto e tudo mais, e essa era a sua maior experiência de vida, né? A grande experiência de vida. A despedida da vida em vida, né, da vida dele, e ele não achava que ele conseguiria depois disso ser intransponível, ou seja, ele tinha que morrer, então não podia se curar. Perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, aí ele fala, o Diltz fala aqui de quatro elementos, né? Ao desejar mudar, é preciso saber como mudar e se dar chance de mudar. Né? E aí, primeiro elemento que ele fala é da fisiologia. Né? Acesso aos estados corporais corretos. Né? Alcance dos estados fisiológicos na modalidade adequada, visão, audição, tato, para fazer determinada coisa. Aí ele fala que o caso do homem que se preparava para fazer a leitura do livro, né? Aí ele conta um caso lá do cara, que o cara fazia quase como se fosse fazer uma ginástica. Então o cara levantava, ficava uma volta no livro, botava o livro, tinha todo um treinamento mesmo, que é uma coisa que a gente não dá muita atenção. Me lembro agora de uma das aulas do Cláudio lá, Carlos, que era sobre o ritual para dormir. Né? Uma pessoa que tinha muita dificuldade para começar a dormir, e aí ela se fazia todo o levantamento de como é que a pessoa começava a preparar a sua preparação para dormir, né? Isso aí para gerar um estado fisiológico, né? Perfeito. Isso. É aquela máxima da PNL, né, que a gente comentou há um tempo atrás, que é mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Então, a mente influencia o corpo influencia a mente. Não tem como desconectar isso. Você não é uma entidade separada, né? Você é uma entidade completa, você é uma entidade como um todo. Então, por exemplo,
dar só um exemplo para você. Às vezes eu estou trabalhando com algumas pessoas e eu noto que eu estou Então, fazendo um por exemplo, trabalho e é difícil de trazer uma resposta emocional adequada ali. E aí eu vou investigar mais. E muitas vezes eu percebo o seguinte, na alimentação da pessoa, ela está com déficit de alimentação, e às vezes eu percebo que está com baixa serotonina. Na conversa a gente vai percebendo que a gente não consegue associar tão bem ao estado emocional positivo. E aí eu indico comer o quê? Biomassa de banana verde. Para quê? Para gerar serotonina, que é o hormônio do bem-estar, para aí eu conseguir, do lado mental, trazer essas informações, essa conclusão fisiológica melhor. Então, ele vai, obviamente, usar da fisiologia para influenciar a mente. Então, tudo que a gente coloca no nosso corpo, postura, alimento, o processo do sono, sorriso, você forçar um sorriso, tudo isso que você fizer, você está influenciando o seu corpo a criar uma bioquímica que vai, com certeza, influenciar o jeito que você está pensando, as coisas que você acredita, etc. eu aprendi recentemente, para tentar enfrentar aquela velha história da procrastinação de caminhar de manhã, de correr de manhã, de fazer uma atividade física de manhã, que é legal fazer, por exemplo, abdominais na cama. Sim, Porque se você fizer ali, de brincando ali, 10, 15, 20, 30, 40, 50, fazer 3 séries de 10, de 15, chega, você bota o seu corpo numa tal fisiologia que é impossível você continuar dormindo. Por exemplo, isso é né? Fica a verdade. dica aí. Né? Fica a dica. Fica a dica. Você só tem que fazer um movimento inicial de começar a fazer uns abdominais ali na cama, da mesma forma qualquer outra coisa. Pô, mas aí, peraí, vai dar um choque, eu vou ter um infarto. Agora, não vai, não. Não vai. Não vai. Não, Você não vai vai não. ter, na verdade, uma descarga, né? Uma descarga de adrenalina, né? E aí é legal, porque aí porque a mente quer se comprometer a fazer alguma coisa, né? E aí, por algum motivo, uma outra parte da mente não quer, né? E aí o corpo está ali, o corpo está disposto. É só você acionar ele que ele vem, né? Então, É, essa mente que quer junta-se com o corpo, eles ficam maiores, mais fortes do que aquela parte da mente que não quer, né? A procrastinadora lá. Deixa eu falar mais perfeito. aqui. Então, o caso do homem que se preparar para fazer a leitura, ele cita o caso da mulher que se senta à vontade, cabeça pendendo para baixo, à esquerda, que é a posição associada a sentimentos e audição, aprendizado de visualizações de imagem e mudança. Isso aí é legal falar, porque é isso que o Carlos acabou de falar, né? Então, Carlos, isso aí é até uma era legal esse dar uma pequena aula, micro aula aí sobre as questões das pistas oculares, né? A questão de olhar para É, baixo, né? Tudo. quando a gente vai olhando para cima, a gente vai buscando visual. Aqui no meio, a gente vai buscando exclusivamente o auditivo. E o auditivo, quando a gente está falando aqui, é o seguinte: sons que eu escutei, música, voz de alguém, etc. E aí você vem para baixo para você buscar os sentimentos. Então, vamos lá, vamos estar mais completos aqui. Se eu olho para minha esquerda, para cima, eu estou buscando uma memória visual. Se eu olho para minha direita, para cima, eu estou criando algo de maneira visual. Se eu olho para minha esquerda, reto, eu estou lembrando de um som. E aqui para minha direita, reto, eu estou criando um som. Se eu venho para minha direita, para baixo, eu estou nos meus sentimentos. E se eu vou para minha esquerda, para baixo, eu estou no diálogo interno, que é onde essa mulher está. Ela está pendendo para baixo aí à esquerda, e aí ele está falando, está associado a sentimentos e a audição. A audição, nesse sentido, é o diálogo interno. Ela está conversando com ela mesma. Ela não está ouvindo a voz de alguém, ela não está lembrando de uma música, nada do tipo. Ela está conversando com ela mesma. Então, esse momento não necessariamente é um momento que está associado a uma emoção ruim. Pode ser, sim, uma resolução de problemas,
pode ser emoções boas, mas é sempre um diálogo interno, uma conversa que ela tem. Para vocês terem uma ideia, o Ronaldo Fenômeno, se vocês prestarem atenção em como ele respondia as perguntas, ele vai olhar para baixo à esquerda, alguém pergunta alguma coisa para ele olha para baixo à esquerda e aí ele responde. O que provavelmente ele faz? Pessoa, como que você achou que foi o jogo? Ele vai e repete para ele mesmo. Como que eu achei que foi o jogo? Ah, o jogo foi bom. Algo do tipo. Então ele conversa com ele mesmo, ele repete a frase para ele mesmo, e aí ele tem uma resposta para dar. Entendeu? Que Então a interessante. fisiologia aqui, você está acionando o seu diálogo interno. E sobre isso que você está falando, tem um reforço aqui, que é a criação de imagens internas, né? O olho para cima e à direita, a minha respiração se torna superficial e o meu corpo fica mais ereto. Ele amplia mais ainda essa percepção, né? Tudo isso é sempre um grande desenvolvimento de habilidade. A leitura dessa história em mim, ok, mas no outro já é bem... E fora que, né, a questão, muitas vezes, você precisa calibrar, né? Pode acontecer das pessoas inverterem essas coisas, você precisa entender o que dentro, como é que você faz a leitura dessa pessoa, mas isso aí é uma outra conversa. É uma outra coisa. Muito bem, deixa eu achar aqui. Ainda sobre essas questões da mudança, a parte de estratégia, né? Estamos falando dos 4 elementos aqui, né? Desejar mudar, saber como mudar e se dar a chance de mudar. Então, a parte de estratégia. Então, essa parte de estratégia, ela descreve como as pessoas colocam em sequência as suas imagens internas e externas, sons, sensações, paladar e olfato, a fim de produzir uma crença, um comportamento e um padrão mental. Né? Aí, nessa estratégia, os sentidos como representações ou modalidades. A gente nunca vivencia o mundo de maneira direta. Representamos esse mundo através de imagens, de sons, de vozes, sensações sinestésicas. Né? A questão da ortografia, por exemplo, de uma palavra, quem é que acerta? A imagem lembrada, ela vai sempre confirmar através de sensações da imagem estar correta. Quem erra lembra ou cria a imagem a partir do som da palavra. Né? Então, casos de pessoas que, quando você vai escrever, né, a automaticidade, soletrar, né, aquilo, e o Carlos, a gente também já falou isso sobre o Instagram, quem quiser assiste também lá para reforçar essa conversa aqui, lá no Instagram, essa história, né, Carlos, da visualização, essa estratégia aí de soletrar, de escrever é legal também, né? É isso aí. Lembrando, né? Todo mundo tem estratégias mentais. Então, o jeito que eu aprendi inglês tem uma estratégia mental por trás. O jeito que eu me levanto da cama de manhã tem uma estratégia mental por trás. Então, basicamente assim, vamos supor, eu estou num domingo de manhã, acordo 7 horas da manhã. Aí eu percebo que é 7 horas, eu olho para fora, então tô tendo aqui uma sequência de pensamentos, tá? Olho para fora e penso, mas é domingo. Pronto, é um diálogo interno que vai me trazer uma sensação. E aí eu vou e percebo o meu corpo naquele cobertor, quentinho. Eu falo, tá quentinho aqui. Acho que eu vou dormir mais um pouco. E o jeito que você fala com você mesmo, aí vai gerar mais uma sensação que você tomou a decisão de ficar lá mais um tempo. Mas é uma estratégia mental. Então, você vai fazer essa mudança, né, como elemento, você entender qual que é a sequência do seu pensamento, qual que é a sua modalidade, como que é construída essa subjetividade para você fazer esse trabalho. Maior parte do meu trabalho com pessoas é aí, na parte de Criar estratégia. estratégia. Inclusive, o Dildes cita essa história, por exemplo, do bom atleta, que o bom atleta ele tem a capacidade de observar a outra pessoa. É muito legal falar sobre isso e entrar no movimento da outra pessoa. Né? Eu me lembro Sim. que eu já li depoimentos que diziam, e aí os modelos são super legais, né? Porque você, olhando outras pessoas, ao mesmo tempo que você está fazendo esse movimento de gerar uma referência,
na mente consciente, vamos dizer assim, de alguma forma você também tá entrando num universo que te faz começar a caminhar, né, aí dentro da pirâmide, né, a caminhar nesse novo ambiente. Né? Então você, de alguma forma, amplia, aumenta as possibilidades de você conseguir alcançar o objetivo de se tornar um atleta ou de praticar alguma coisa ligada à atividade física, né? Porque você vai entrar, né? E só para terminar, e depois você já comenta os dois juntos, sobre a questão das submodalidades, né? Ele pegar o talento, por exemplo, da pessoa para alguma coisa, né? E aí construir as representações fortes de uma habilidade ou de um comportamento rápida e eficientemente, aumentando nas submodalidades. Que é estratégia também, né? Perfeito. Que é uma estratégia também. Submodalidade, estratégia, vai estar em tudo. Tá? Então, ter o diálogo interno é uma estratégia mental. O que tem de submodalidade dentro desse diálogo interno? Tom de voz que eu estou usando, frase que eu estou falando, de onde que eu estou falando? Minha voz está indo de dentro para fora, de fora para dentro, como é que é? Tudo isso é submodalidade, tudo detalhe da estratégia. Então aí eu vou pegar e vou fazer a alteração desses detalhes. Perfeito? Muito bom. E aí, só fechando aqui uma frase, né, uma frase dele aqui, dizendo que é uma estratégia eficiente, usa as representações mais adequadas na sequência mais apropriada para atingir o objetivo, que é isso que o Carlos é especialista em PNL em fazer. Você já sabe, então. Fica outra dica aí para vocês. Então, vamos seguir aqui um terceiro elemento dos 4 aqui, congruência. Assumir o compromisso plenamente consciente e inconsciente para atingir um objetivo ou comportamento específico. A incongruência explica por que é tão difícil modificar alguns comportamentos. Um lado quer mudar, mas o outro, em geral, um lado inconsciente, obtém um ganho positivo com o comportamento que queremos mudar. Por exemplo, comer de maneira correta e manter o peso adequado. É fácil se todos os nossos lados desejarem, usarmos a fisiologia adequada e tivermos boas relações para selecionar e ingerir os alimentos. Difícil se acreditarmos que estamos eliminando um prazer de nossa vida. Né? E o outro caso, por exemplo, o caso da mulher que lembrava que quando era magra era a rainha da beleza e não tinha controle algum sobre a sua vida, né? E aí quando uma das coisas que ela vai ter que ter novamente, que vai acontecer quando ela voltar a emagrecer e tudo mais, é ela voltar a ter controle. Alguém vai controlar, a vida dela passa a ter controle que ela não quer também. Então, são duas abordagens diferentes aí, né, Carlos? Perfeito. Aí a gente fala, o que é congruência? Né? A congruência é estar de acordo. Então, por exemplo, a diferença entre congruência e hipocrisia. A hipocrisia, eu estou falando para você fazer algo diferente do que eu faço. A congruência é, eu falo que eu faço alguma coisa, só que internamente eu estou totalmente ao contrário daquilo. É o famoso dentista com o dente torto, ou cardiologista fumante. Então, eu estou falando que eu estou numa posição em que eu tenho que seguir certas regras, vamos dizer assim, de conduta, ou de modelo, e eu faço totalmente o contrário. E internamente isso daí entra em conflito. Tá? Em conflito para as outras pessoas que vêm, que vão olhar para aquilo, e em conflito você internamente. Para as outras pessoas é aquilo, o cardiologista fumante. Cara, no mínimo você vai estranhar. Você tá indo para uma consulta do cardiologista, você vê o cara do lado de fora fumando. Aí você fala, não, mano, tem coisa errada aqui. No mínimo, é o mínimo do mínimo, você vai estranhar. E o outro lado é ele, que ele vai começar a criar uma síndrome do impostor, por assim dizer. Ele não vai ter total confiança no que ele mesmo faz. Tá? E isso vai gerar o quê? Várias sabotagens dentro do processo dele, do trabalho dele, da especificação dele. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um dos exemplos. Comer de maneira correta e manter o peso adequado. Aí ele fala, se acreditarmos que estamos eliminando um prazer em nossas vidas, fica difícil. Com certeza. Por quê?
estou aqui, na minha cabeça, Carlos Custódio, eu amo uma feijoada. Isso não é segredo para ninguém. Eu amo uma feijoada. Eu entro numa dieta em que eu falo que nunca mais eu posso comer feijoada. Porra, na minha cabeça eu amo feijoada. E eu vou falar, tá, eu vou fazer. Eu vou sentir falta da feijoada. Eu estou tirando de mim um prazer. Por mais que externamente e tendo essas estratégias que eu estou mantendo aqui, eu estou correndo atrás e fazendo a dieta, em um dado momento eu vou jacar, né? Eu vou enfiar o pé na jaca. Porque eu não aguento. Eu estou indo contra o meu cerne. Eu estou indo contra as coisas que eu acredito são boas para mim. Enquanto eu não mostro para o meu inconsciente que aquilo que eu estou fazendo é bom, para ele perceber que o que está fazendo é bom, ele vai ficar batendo aqui na minha cabeça. Oh, e a feijoada, e a feijoada, e a feijoada, e a feijoada. Então, esse é o conceito da congruência em si. Você estar internamente de acordo com o que você está expondo externamente. E aí tem um pouco a ver, Carlos, com aquela história que você falou na nossa live lá, que a gente vai falar amanhã da pirâmide, né? Essa coisa de você subir, muda o comportamento, mas também vai afetar a questão da identidade, né? Porque eu sou o cara que gosta de feijoada. Aí, para eu poder elaborar isso de alguma forma, eu tenho que subir um pouco na identidade e falar que eu sou o cara que gosta de comer, dou mais valor para alimentação, que mais saudável, qualquer coisa, né? Fazer uma elaboração da história de alguma forma, senão você não consegue ajeitar isso, né? É isso mesmo. Que é uma coisa muito legal do aprofundamento das questões das crenças, a crença de identidade, né? Que é uma outra história que a gente também vai tentar aqui falar. Sobre ainda congruências e incongruências, né? Agora ele fala também sobre a questão da incongruência, né? Então, incongruência, o que se deve fazer e o que se deseja fazer, né? O que se pode e o que não se pode fazer. As crenças de não poder geralmente vêm de impressões inconscientes. Deixar de fumar é uma questão de saúde. Continuar porque é a única coisa que consegue fazer por si mesmo. Olha que como as coisas são muito profundas, né? Ah, para de fumar. Pô, mas você não sabe que parar de fumar você vai pegar um câncer. Ah, quantas pessoas que fumam e que acabam tendo câncer? É uma coincidência, será? Ah, eu não sei o quê, comer comida que faz... Quer dizer, mas há um sentido nisso, né? O aumento de salário, por exemplo. Cara, eu quero aumentar o salário, mas a gente sabe que a gente tem que pedir o salário, mas por que a gente não consegue pedir o aumento de salário para o chefe, por exemplo, né? Porque pode parecer que a pessoa está sendo congruente, em especial para ela mesma, mas algo impede de fazer que realmente deseja, porque ela tem a impressão de estar sendo internamente sabotada. E aí tem que pensar por que ela, no fundo, sabe que talvez ela não seja fazer o aumento de salário, pedir reivindicar o aumento de salário, naquele momento, por aqueles fatos que estão ali no contexto, justifiquem o aumento de salário. Né? Então, quer dizer, voltamos aí para o que o Carlos está falando, que é a questão da estratégia, né? Sim, exatamente. E é uma questão de estratégia aqui, por exemplo. Tá, tem alguma coisa que você não está pedindo, você está sentindo que você não merece. Vamos fazer você sentir que você merece. Né? Então é uma mudança de estratégia. Por quê? Isso vai se tornar congruente. A partir do momento que você acredita que você pode, aí internamente você tem o desejo. E não é mais só o que se deve fazer. Está ali também o que se deseja fazer. Então, eu tenho que pedir aumento, mas eu não desejo fazer isso. É diferente. Então, eu tenho que fazer, devo fazer isso. E eu desejo ter um aumento realmente. E eu me sinto capaz disso também. Então, isso daqui seria uma mudança de estratégia dentro do processo de crença. Perfeito. A frase daqui é que diz o seguinte, que quando colocamos nossos recursos e nossa energia num objetivo sobre o qual não temos congruência, há sempre um lado que lutará contra a mudança e provavelmente evitará que essa mudança aconteça. A gente não consegue perceber, né, que, na verdade, o poder que a incongruência tem sobre a gente, né?
E que a congruência acaba sendo a naturalidade com o que acontecem as coisas quando a gente supera a incongruência, né? Exatamente. Bom, Exatamente. E aqui a questão ainda das crenças e o sistema de crenças. Aí fala o seguinte: as crenças representam uma das estruturas mais importantes do comportamento. Quando realmente acreditamos em algo, nos comportamos de maneira congruente com essa crença. Vários tipos de crenças que precisam estar em seu devido lugar para que a pessoa possa atingir o objetivo desejado. Crenças, expectativa do objetivo desejado. É uma crença. Né? A saúde, que, por exemplo, o câncer. Né? Acreditar que o objetivo é alcançável, que inclusive foi o trabalho que ele fez com a própria mãe dele, né, o Diltz, né? Conseguir fazer com que ela superasse, né, a ideia de que câncer é uma coisa que você pode ser curado ou não, ponto. Né? E na verdade, você precisa ter clareza que é sim um objetivo alcançável. Né? Ou seja, a expectativa do objetivo desejado. Né? Quando não acredita que o objetivo é alcançável, a pessoa sente-se sem esperança. E aí, olha que interessante, sem esperança, a pessoa não faz o necessário para se curar. Nenhuma expectativa de atingir o objetivo. É igual a desesperança. Perfeito. Eu acho legal essa frase por conta do seguinte: tem a desesperança e tem uma outra coisa, tem medo, tem hesitação, né? São essas qualidades que existem no mundo, que elas têm sua função em alguns lugares e tem sua. Quando mal alocadas, elas te fodem, né? Vamos falar o português claro. É verdade, é verdade, é verdade. E, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela foi vítima de um assalto e ela desenvolve esse pensamento de vítima. Tá? O que acontece com ela? Ela, tendo esse pensamento de vítima, ela tem medo e hesitação. Ela vai sair na rua para ir no supermercado, já é 5:30 da tarde, ela se trava, ela tem hesitação. Ela não consegue ir adiante nisso, porque ela acredita que o pior vai acontecer. Ela se colocou como um papel de vítima, ela se colocou na persona que tem uma crença de que tudo vai acontecer de errado. Tá? Então, a partir do momento que ela gera essas sensações, a partir da crença dela, sensações de hesitação, de medo, já era, parou. E você bem sabe, né? Uma metáfora muito boa para a vida é o movimento, é o caminhar. Né? E quando a gente está na hesitação, a gente não caminha. Então a gente deixa de viver a partir do momento que a gente está nessa desesperança. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente tem a crença do pior, criamos a desesperança, criamos a hesitação, e a hesitação é o maior mal, na minha opinião, que tem no mundo. Perfeito. Uma outra crença é a crença da expectativa da autoeficácia. O que é isso? A pessoa acredita que o objetivo seja possível e tem o que é preciso para atingi-lo. No campo da saúde, acreditamos ter os recursos necessários para a cura. Quando alguém acredita que não possui o necessário para se curar, enfrenta o sentimento de desamparo. Né? Ou seja, nenhuma expectativa de autoeficácia é igual a desamparo. Quando eu não tenho a expectativa de que o que eu tenho é suficiente, eu fico desamparado. Né? Então, só para fechar aqui, antes de você comentar, desesperança mais desamparo é igual a apatia, que é um grave problema em tratamento de doenças fatais. Perfeito, perfeito. Eu faço alguns atendimentos com pacientes oncológicos, né? Eu faço acompanhamento com eles. Minha função dentro do processo é trazer o melhor possível da emoção deles para que eles respondam positivamente ao tratamento. Então, é assim, a partir do momento que a pessoa ela está desamparada, está apática, é muito difícil você pela medicina tradicional, óbvio, né? Porque a medicina tradicional ela vai trabalhar
o sintoma. Os oncologistas estão trabalhando, no caso dela, estão fazendo tudo o que eles podem, mas eles não têm esse gancho para trazer ela para fora dessa apatia. E trazer para fora dessa apatia é entender o seguinte, ó, não está mostrando aqui que isso aqui é possível, mas ninguém nunca disse que era impossível para você. Tá? Porque muita gente conseguiu. Muita gente conseguiu chegar no ponto que precisava. Muita gente conseguiu se curar de um ponto em que ninguém se curava. E eu vi com esses olhos aqui, pessoas tendo resultados incríveis de tratamento oncológico. Só com a mudança de perspectiva. O ponto é, até aqui, dizem que não há recuperação, mas não disseram que não existe recuperação para você. Muito Então, bom. que eu começar a trabalhar essa maneira de olhar o prisma de forma diferente. Combatendo a desesperança, combatendo o desamparo, a gente consegue, de alguma forma, afastar a apatia, né? Que é Sim. essa conjunção, é realmente o grande negócio a ser combatido, né? Digamos assim, né? E ainda tem essa questão aqui nesse sistema de crença, que é a crença da expectativa de reação. Aquilo que esperamos que aconteça, seja positivo ou negativamente, como resultado da nossa atitude em determinada situação. Por exemplo, o efeito placebo, quando a pessoa reage positivamente a uma droga fisiologicamente inativa. O efeito placebo, né, que é a expectativa de reação da pessoa, é componente importante do comportamento e de mudança. Né? Muitas crenças têm a ver com a expectativa. Se a gente não espera ficar curado, não vão fazer tudo aquilo que pode nos ajudar a melhorar, sobretudo as coisas mais difíceis. Então, se nós não nos acreditamos capazes de resolver o nosso problema, ou se não acreditamos que temos o necessário para atingir o nosso objetivo, a gente não vai fazer o que é necessário para atingir. Né? É sempre muito complexo, né, Carlos? Porque quando você leva isso, antes de você comentar, até já mudando um pouco, espalhando isso para outras coisas na vida, né? A gente pode, por exemplo, falar para os atletas de alta performance, né? Que, por exemplo, além daquele cara que corre todo dia, que faz uma atividade física, ou o cara que faz uma academia para ganhar uma musculatura e tal, aquele pessoal que se propõe a ultrapassar em muitos os limites iniciais de uma pessoa que quer simplesmente estar em forma e tudo mais, né? Eles têm muito disso, né? Eles têm a clareza, a certeza de que mais do que os outros, digamos assim, ele constrói uma crença ou uma super crença na cabeça ali, e aí faz toda a diferença, e a PNL é muito bom para isso, para gerar esse tipo de coisa, aí além, né? Inclusive, a gente acabou de falar aqui desses livros de estratégia, desses 3 livros de estratégias de genialidade, né, Carlos? Mas desculpa, é que eu não consegui deixar de comentar isso aí, mas a gente está falando mais ainda da questão ainda do... Mas enfim. Não, tá correto, tá correto. Tudo que você comentou aqui tá certo, tá dentro do contexto, não tá fora não. Legal, legal. Então, assim, um comentário aqui por cima, a expectativa de reação. Vamos dizer que eu acredito, aquela história dos 2 irmãos. Eu acredito, um irmão acredita que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são boas, eles são gênios. E o outro acredita que todo mundo é ruim. Quando os dois estão andando na estrada, um carro fecha eles. O que acredita que todo mundo é bom, ele vai falar, não. O que acredita que todo mundo é ruim, ele vai falar, pô, filho da mãe. Fez de propósito. Sim. Tenho certeza que ele tá lá dando risada de mim, olhando pelo retrovisor. E o outro vai chegar e vai falar assim, ele não fez por mal. Deve estar atrasado. Não deve ter nem me visto. Qual que é a diferença? Quando vamos supor que eles estivessem sozinhos no carro. Quando um acredita que o outro fez de propósito, que tá rindo dele, ele vai ficando nervoso. E ele vai fazendo o quê? Ele vai tomando atitudes para corroborar com essa crença. E ele vai tomar atitudes em cima dessa crença. Então ele vai atrás do cara, vai querer brigar com o cara no trânsito.
E o Perfeito. outro vai corroborar com a crença de outra forma. Ele vai ligar o rádio, vai colocar uma música que ele gosta e vai continuar na estrada tranquilo. Perfeito. Então, Aliás, pode isso falar. que você está falando aí é quase um terceiro livro de mal-estar da modernidade, né? Porque a leitura que está acontecendo hoje no mundo de modo tem muita reação assim, né? As pessoas fazem uma. Isso é leitura, chega a ser leitura mental? Pode-se falar É isso? leitura mental. É uma leitura Quando eu mental, falo né? que o outro fez de propósito, é uma leitura mental. É uma leitura mental. Então, o que as pessoas hoje levadas, estimuladas, informadas por várias fake news da vida, e de modo geral, né? Hoje em dia, nas mídias sociais, por exemplo, tem uma palavra que o pessoal adora, que é a tretar, né? Ah, tá É. tretando, tá tretando, tá tretando, como se fosse um grande esporte tretar, né? Não, pô, tá tretando, pô, o cara é mó tretador. Quer dizer, a própria fomentação de que é legal ter essa leitura mental de sempre que o outro tá fazendo alguma coisa para te sacanear, o outro tá como se o Sim. outro, a gente é obrigado a dizer nessa altura, né, que meus amigos e minhas amigas, vocês não são tão importantes para a vida dos outros como vocês acham. Sensacional. Sensacional. Não podia colocar de uma maneira melhor. Porque é assim, né? Poxa, mas a verdade é essa, a gente vive, né? Tô falando do mal-estar da contemporaneidade porque o Freud tem esse livro do Freud, o Bauman tem um livro também sobre isso, né? Enfim, eu achei muito legal, muito oportuno o que você está dizendo, porque esse exemplo que você deu dos dois irmãos é fantástico, quer dizer, você tem a opção e por causa de crenças, provavelmente, né? Provavelmente, certamente, né? Certamente, Certamente. corrigindo, você age diante da vida de um jeito que, cara, depois a pessoa morre infartada, desenvolve uma doença, uma ansiedade, uma depressão, até um câncer, né? Tem gente que defende que na verdade, há cânceres aí que são ligadas à questão emocional, né? Frustração da vida, Sim, sim. enfim, né? Muitos médicos admitem isso, a medicina antroposófica admite isso, né, que o câncer ele vem da questão emocional. E os médicos mais tradicionais que admitem isso, eles vão falar o seguinte: se você está com o emocional ruim, o seu sistema imunológico baixa, o seu sistema, sua acidez no corpo vai aumentar, e um corpo, né, ácido, ele é mais propenso a desenvolver o câncer. Olha que Então, o interessante. seu emocional ele é a base. Faz sentido total isso. Faz sentido total. Bom, vamos seguir aqui. Eu já vou adiantando, estou achando que a gente não vai conseguir, para variar, terminar o Crenças e Valores antes, mas vamos lá. Tudo bem, tudo bem. E aí, como mudamos as nossas crenças, né? Então, isso tudo, pessoal, é baseado no. Só você que está chegando agora, que está assistindo em algum momento aí, sei lá quando, a gente está falando muito sobre PNL, também muito crença e valores baseado no. Eu puxei esses PowerPoints que você está assistindo aqui em cima do livro do Robert Dilts, né? Crenças e Valores, né? Acho que ele chama de Crenças e Valores, mas enfim. Como mudamos nossas crenças? As crenças não se baseiam necessariamente numa estrutura lógica de ideias. Né? As crenças reagem pouco à lógica. Né? Não se pode esperar que as crenças coincidam com a realidade. E como não sabemos, na verdade, o que é real, temos de formar uma crença, uma questão de fé. E, então, é muito importante entender isso quando se trabalha com alguém que quer mudar suas crenças limitadoras. Exemplo, então ele dá uns exemplos aqui, a história contada pelo Maslow, né? O cadáver sangra, né? Ora. E não é que sangra, né? Que a gente eu acho que você sabe sobre isso, daqui a pouco você fala, aí a gente fala também. Sim. A pesquisa a pesquisa de sobreviventes ao câncer, né? Todos em comum acreditavam que o tratamento que estavam recebendo iria dar bons resultados. A crença, não o tratamento, foi fundamental. Perfeito. A história contada pelo Maslow é o seguinte, né?
um paciente dele chegou e ele estava convencido que ele era um zumbi, era um cadáver, né? E um morto-vivo, né? Ele falava. E aí todo mundo tentava convencê-lo, não, você tá vivo, não adianta, né? É igualzinho a história, crenças reagem pouco à lógica, não adianta. É aquela história que a gente falou na live, contra fatos não há argumentos, mas contra a fé não há fatos. Uma vez Perfeito, que eu, não, perfeito. que eu tenho fé, acabou os fatos. Não tenho mais lógica. Apesar de ter construído aquilo em cima de um pensamento lógico, que foi uma conclusão lógica onde eu cheguei, uma lógica externa não consegue mais combater essa fé que foi criada. Então, todo mundo falando para ele que ele estava vivo e tal, e ele insistindo que não. E aí ele foi pro médico, e o médico chegou e falou: ó, você que sabe melhor do que eu, cadáver sangra? Aí ele falou: não sangra. Aí o médico falou: me dá sua mão. Ele foi, esticou a mão para ele, e o médico foi com uma faquinha assim e cortou a mão dele. E aí começou a sangrar a mão dele. Ele olhou: ora. E não é que sangra? Então, ele combateu a lógica do negócio, colocando que o cadáver sangra. A crença dele ainda foi forte o suficiente para contradizer até isso, né? Perfeito. Então, você Que vai louco, né? mudar a crença não com lógica, com emoção. Ah, interessante, né? Interessante. Uma estratégia. Muito Uma bom. estratégia. Legal. Então, e aí legal essa história do câncer aqui também, né? Da questão da força da crença como grande componente do tratamento, né? Sim, Do câncer, né? sim. É o que eu falei. Eu faço o trabalho acompanhando pacientes oncológicos. Uma das coisas que eu mais bato na tecla é a questão da crença. Da A crença, da fé. crença no tratamento ela é essencial. Ela é essencial para a Perfeito, resposta. perfeito. Vamos ver o que tem mais por aqui. E agora alguns tipos de crenças, né? Crenças sobre causas, né? Pode-se ter uma crença sobre a causa de alguma coisa, o que causa o câncer, o que causa uma pessoa ser criativa, o que faz com que o negócio seja bem sucedido, o que faz com que uma pessoa fume, o que faz com que alguém não consiga perder peso. A resposta é uma declaração de crença. Então, aí, quando você faz essas perguntas, a resposta disso é uma crença, porque na verdade a gente está aqui tentando detectar, compreender o que é crença e o que não é crença, né? Então, a palavra porquê, implícita ou explicitamente, geralmente indica uma crença sobre a causa. Né? Por exemplo, outra história. O Carlos já comenta os dois juntos aqui. Crenças sobre significados. O que determinado acontecimento significa, ou seja, é importante ou necessário? O que significa para alguém ter câncer? Quando alguém tem câncer, isso significa que é ruim ou está sendo punido? Isso significa que ela precisa fazer modificações no seu estilo de vida? As crenças sobre significados causarão comportamentos congruentes com a crença. Perfeito. E aí a gente tem o seguinte, uma outra crença a respeito dos tipos de crença. Quando eu falo que crenças sobre causas, elas são assim, o que faz é uma resposta que eu estou dando sobre o que é crença. A palavra porquê também está implícita aqui. Então é uma crença sobre essa causa. O que causa uma crença? E que significado eu dou para a crença? Para a mudança de crença, por exemplo. Então até quando a gente está falando a respeito de crença, a gente está criando uma crença. A gente está a todo momento trabalhando em cima do que a gente acredita. Então, apesar dele ter separado, e eu acho que ele fez uma separação muito boa em dois casos, você tem crença sobre tudo. Sobre causas, sobre Sobretudo. significados, sobre você. Você tem crenças a respeito do ar. Você tem crença sobre tudo. Né? O E legal não tem é. como não ter. Até quando você fala que você não tem crença, você tem crença. Você tem a crença de que você não tem crença. Ou seja, é interessante. E ao mesmo tempo que falar sobre que há crença em tudo que você faz, você é movido a crenças, também destacar que as crenças são modificadas e são possíveis de ser modificadas. Né? Porque e isso é preciso acreditar.
Porque acreditar nisso significa a capacidade que você tem de se adequar, se adaptar, buscar novos estados desejados, se reformular como gente, como pessoa, né? Sair daquela lenda que você conta para você, daquela história, daquele destino, aquela predição que você faz para você, né? Quando você consegue levar esse limite, né? É praticamente transcendental, né? Essa história. Tem mais o que aqui? Outras crenças. Essa aqui também é aquilo que a gente acabou de falar. A crença é sobre identidade, né? As crenças sobre identidade incluem causa, significado e limites. Qual a causa de você fazer alguma coisa? O que significa o seu comportamento? Né? Quais são os seus limites pessoais? Ao modificar as crenças sobre a sua identidade, a pessoa muda de alguma maneira. Crenças sobre identidade podem nos impedir de mudar, sobretudo porque nem sempre estamos conscientes delas. E aí é uma coisa que eu queria que você também falasse sobre a consciência de ter uma crença, né? E de que tudo que você. Né? Então, por exemplo, aqui ó, frases que. Né? Não dou valor a nada. Né? Eu não mereço ter sucesso. Né? Se eu conseguir o que eu quero, eu vou perder alguma coisa. As crenças podem ser crenças de significado, de identidade, de causa. Como são, em sua maioria, padrões inconscientes, não é fácil identificar essas crenças. Existem 3 principais armadilhas: o peixe nos sonhos, tentativa de mudar de assunto e a cortina de fumaça. Aí eu te joguei uma casca de banana, né, meu irmão? Vamos falar sobre Mas eu cada tenho aqui, uma, né? não, antes que você tem aqui a explicação. Né? Então tá bom. Então beleza, então beleza. Então, a questão dos significados da identidade, as crenças de identidade, é aquele famoso quem sou eu no mundo, né? Quem sou eu, o que eu consigo fazer, qual é a minha autoestima, o que eu penso a respeito de mim, o que eu sinto a respeito de mim, né? É tudo atrelado ao quem você é. E quanto mais você modifica quem você é, mais você tem outros resultados, né? Aí os resultados vão depender muito dessa crença específica sobre o que você é. Por exemplo, sou especialista em PNL. Pronto. O especialista em PNL é uma crença. Dentro dessa crença, eu tenho vários comportamentos, entendeu? Que corroboram com essa crença. Agora, como a pessoa percebe se ela tem uma crença ou não? Isso daí inconscientemente você não vai perceber, né? Durante o seu dia. Você tem que trazer sempre para a consciência por que eu fiz isso? O que aconteceu que eu fiz dessa maneira? Tá? Você se questionar quando você se questiona. Vou fazer alguma coisa e vem aquele friozinho na barriga, aquela vontade de não fazer. Tá, o que está acontecendo aqui que eu não estou querendo fazer isso? É só de maneira consciente que você vai identificar as crenças. De maneira inconsciente, você não identifica. Você entra naquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Deixa a crença me levar, no caso. Que a crença vai te levando. Você falou um negócio Pode falar. interessante, que você falou trazer para a consciência, né? Esse trazer para a consciência é um microprocedimento, um microprocesso, né? Um microcomportamento que você precisa adotar quase que até que se transforme numa coisa natural, né? Sim, exatamente. É uma outra estratégia, é uma estratégia mental também. Uma Né? estratégia Então, mental. tudo que o ser humano ele é altamente programável, ele é altamente adaptativo, ele aprende muito fácil. Tá? Então, quando a gente está começando com um novo comportamento, trazer a consciência, por exemplo, nós começamos a fazer uma repetição. Então, eu faço uma vez, faço outra vez, faço outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, até o momento em que aquilo é automático. Vai chegar um momento em que eu vou me deparar com uma crença minha que está me limitando, de uma certa maneira, e aí eu já vou perceber de cara, tem coisa errada aqui. O que é que está acontecendo? Agora meu consciente está mais disposto, porque o meu inconsciente aqui
Nesse momento, ele já criou o padrão de avisar o meu consciente que algo está errado. E Perfeito. aí eu vou Ótimo. começar a caçar. Qual que é a crença? O que está acontecendo por detrás aqui? E aí eu vou conseguir identificar. Legal. Perfeito? Vamos falar para eles o que é essa história aqui de crenças podem ser crenças de significado, de entidade legal, como são, em sua maioria, padrões inconscientes, não existem 3 principais armadilhas. Então, isso aqui são coisas que o Jutes criou aqui. A primeira dela ele chama de peixe nos sonhos. Né? O terapeuta tende a encontrar a substanciação para suas próprias crenças no paciente. Né? Então, na verdade, olha só, a crença de identificação de crença, a armadilha de identificação de crença. Então, o terapeuta, ou seja, né, o especialista em PNL, ele está vendo no paciente coisas que ele quer ver, porque ele acredita que o paciente tem aquilo. Né? Então, na verdade, ele acredita que a crença do paciente é aquela crença, então ele está vendo aquilo. Né? A segunda coisa, a tentativa de mudar de assunto, né? A pessoa, né? É uma armadilha, né? Quando a pessoa fala de suas crenças, muitas vezes criam argumentos lógicos para tentar entender o comportamento que tem. Isso é Freud, né? A ansiedade da flutuação livre, né? A ansiedade causada por um conflito inconsciente, da qual a única coisa que a pessoa tem consciência é a ansiedade, inventando razões lógicas ao explicar o que sente, mas essas razões lógicas nada tem a ver com o verdadeiro sentimento de ansiedade. Né? Ou seja, eu me sinto. Né? Você falou da história do friozinho na barriga. Mas você está sentindo alguma coisa. Não, mas aí você tem que tomar cuidado, porque você vai contar para você uma outra história, né? Então, é por isso que é uma armadilha, né? Uma questão sempre que Sim. é preciso cuidar com a cabeça, né? A mente é um negócio fantástico. O terceiro caso de armadilha aqui é quando trabalhamos uma crença, sobretudo quando tem a ver com a identidade da pessoa ou um problema doloroso, essa crença vai estar escondida atrás de uma cortina de fumaça. Podemos identificar uma cortina de fumaça quando a pessoa começa a ter um branco, exatamente quando começa a chegar no ponto realmente importante, ou passar a falar de algo irrelevante para o processo que está em curso. É como se ela estivesse uma nuvem de confusão. Ela realmente ela joga uma cortina de fumaça porque ela não consegue chegar aquilo de algum motivo ela abre uma cortina de fumaça e escapa da história. Sim. A do Peixe dos Sonhos a história é legal, então eu vou comentar. É que um terapeuta ele chega pro paciente e o terapeuta ele acredita que todos os problemas do mundo estão relacionados com peixe. Então ele vai e fala pro paciente. O paciente chega com um problema lá qualquer e ele fala: tá, mas tinha peixe na história? Não, não tinha. O que você sonhou ontem? Sonhei que tava andando na rua. Né? Você viu alguma coisa com água? Talvez eu tenha visto uma poça de água. Tinha peixe dentro? Não. Você passou na frente de algum restaurante? Talvez eu tenha passado. Dentro do restaurante servem peixe? Sim, normalmente. Peixe. Então, ele pega a crença que ele tem e induz na outra pessoa. Essa crença. É muito comum. Você vai ver isso daí com perdão, né, dos meus colegas de profissão, muitos hipnoterapeutas que eles vão chegar e vão fazer o seguinte: eles vão pegar a filosofia freudiana, que não é de todo ruim, mas eles vão pegar a filosofia freudiana e vão falar o seguinte: até os 5 anos é que algo acontece. Eles vão ter essa conclusão. E aí eles vão, na hipnoterapia, o cara foi pra guerra, o cara sofreu várias coisas lá na guerra e ele volta com aquele transtorno de estresse lá que normalmente acontece com soldados. E aí ele vai passar com um hipnoterapeuta, o cara vai voltar ele lá com 5 anos de idade. Porque ele acredita que aconteceu tá lá atrás. A guerra não tem nada a ver. Então, ele vai voltar lá para trás do negócio. Aliás, é um drama, né? É um drama recorrente a quem não é flex, né? O cara precisa ter versatilidade, né, na interpretação das coisas, né? Não essa. Perfeito essa. Aliás, de modo Não. geral, hein? As pessoas tendem a sempre achar
Rapaz, eu vou te falar que hoje eu me dediquei a ouvir uma palestra. Você vê como a gente acaba sendo várias coisas, né? Então, hoje eu me dediquei a ouvir, você não vai acreditar, eu ouvi uma palestra sobre Lenin. O que tem a ver essa conversa maluca? Mas o Lenin, na verdade, ele é tido como um dos maiores estrategistas das esquerdas, né? Porque a Revolução Russa é tido como uma das maiores revoluções, se não a maior revolução do século XX, né? E aí Sim. tem pessoas que estudam qual a estratégia, né? E tem gente que defende porque só para contextualizar, né, a Rússia sai de um país feudal e vai virar onde não tinha a menor condição de fazer revolução comunista, socialista, social, não tinha. Era um país, era um lugar que só tinha nobreza e um monte de, né, quer dizer, tinha outras coisas, mas assim, não era como era a Inglaterra na época, como era a França na época, como era. Tem Sim. outros países que os operários, as pessoas têm mais consciência. Enfim, eu quero dizer assim, ele cria toda uma estratégia na cabeça e vai sendo, usando Hegel, né, a dialética, vai mudando as coisas. É isso que eu quero chegar. Né? E muitos colegas dele falam, pô, mas ontem, semana passada, você falou que a gente tinha que pensar e defender essas ideias. Agora, hoje, você está falando isso. Aí, na outra semana, mudava, entendeu? Então, assim, eu estou falando de modo geral, né? Ele havia essa. Então, assim, só para ir ao encontro do que você está dizendo, né? Porque me chamou essa atenção, né? O cara que pensa como peixe no sonho, né? Ele não vai nunca aceitar que outras possibilidades podem mudar. E aí ele está perdendo uma grande chance de mudar a própria identidade dele profissional, né? Porque, quer dizer, olha só como as coisas são complexas, né? A É a complexidade síndrome de Gabriela, no caso, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, serei sempre assim. e que Então, a infelizmente crença tá ali. é aquilo que você falou agora há pouco. Quando a gente traça né, uma metáfora de que a vida é mudança, né, é caminho, é caminhar, você já passa a identificar de um outro jeito e já começa a desconfiar de se você acha que os peixes são um sonho, né? Exatamente. De um modo geral. Vamos à frente aqui, Carlos. A gente já está batendo na nossa. Ih, já passou até da nossa horinha aqui. Identificação de crenças. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui, Carlos, porque a gente vai avançar, vai avançar, vai avançar. Você quer terminar? Vamos terminar hoje? Ou Pode ser. começamos? Pode ser? Então Pode vamos ser. avançar aqui. Agora já estão indo também para o último, que é essa coisa de identificar crenças mesmo, né? Então, lidando com crença inconsciente. É impossível perguntar qual crença limita a pessoa. Ela vai responder ou não. Se ela responder, ela faz mudando de assunto ou criando uma cortina de fumaça. No final, ela não quer responder, né? Ela chegou a um impasse, porque não terá ideia do que possa ser. Né? Não é que a pessoa esconde, ela não sabe. Né? Ela não sabe. Uhum. Crenças fazem parte da Exatamente. experiência cotidiana, difícil definir, difícil dar um passo atrás e identificá-la claramente. Né? A crença limitadora através da cortina de fumaça. Eu não sei, eu sinto muito, eu tive um branco. Isso é loucura, não faz o menor sentido. Essas respostas indicam a chegada perto de eliminar uma crença limitadora. O que interessante. Crenças limitadoras Perfeito. geralmente são expressas para violar o metamodelo. Os padrões de linguagem que indicam crenças são os operadores de modo, né, os modais e as nominalizações. O que a pessoa pode ou não fazer. Deve ou não deve fazer. Tem ou não tem que fazer. Ainda, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa gorda. São declarações que indicam crença de identidade que limitam a pessoa sobre si mesma. Tem mais coisas, mas aí eu Perfeito. já te devolvo aí para você. Perfeito. É muito comum eu estar trabalhando com alguém e vir geralmente esse tipo de resposta. Não é possível que a mente ajude a mudar algumas coisas. É o que a gente faz que faz diferença. Eu falo, tá. E como que você define o que você faz? Como que você sabe que decisão tomar? Então, de novo, aí eu desaloco. Opa, aí eu desaloco e aí eu falo de novo. Ó, a mente e o corpo, elas não são entidades separadas.
São entidades completas. É uma entidade só. Você é sua mente, você é seu corpo. Então, não é que a mente domina. Você domina. Só que você direciona. Você tem que direcionar. E a partir do momento que você entende que quando você toma uma decisão, quando você vai fazer alguma coisa, como você lida com as coisas, tudo do jeito que você está pensando, você entende. Porque não é necessariamente o processo mental que está funcionando. É o processo completo. Isso normalmente é uma quebra de crença que eu uso muito. Porque a pessoa, quando ela chega nesse limite, ela se sente confrontada. Muito normal, muito comum. Ela muda de assunto, tem realmente a confusão, né, da cortina de fumaça. Mas a gente compreende isso daí como algo, porra, cheguei aqui. Deixa eu mexer mais aqui, deixa eu futucar mais aqui. Porque aí eu consigo pegar realmente e modificar a crença. Sim. Então, a partir do momento que eu chego aqui, é o momento emocionante do penelista. Vamos chegar. É o momento que ele fala, pô, aí, cheguei. A pessoa ama Agora... o perigo, né? Pode ter uma reação ali. tem que tomar cuidado, tem que manter o rapport de uma certa maneira e expressar o que precisa aí de ser feito com a pessoa. Aí começam a entrar as questões de habilidade mesmo, que o penelista vai desenvolvendo nos atendimentos, né? Sim, exatamente. Mais identificação de crença aqui. Crenças podem ser expressas em fenômenos de causa e efeito. Se isso, então aquilo. Se não fazer minhas orações, eu vou ser punida. Se eu não defender meus direitos, eu serei rejeitado. Assim que começa a ter sucesso, tudo vira de cabeça para baixo. Né? Outra, né? Crenças também podem ser identificadas em geral, em situações que a pessoa vem tentando mudar sem sucesso, através de uma variedade de métodos, inclusive o próprio PNL. O que significa para você o fato de não ter conseguido mudar essa situação? A resposta pode gerar algumas vezes uma crença de identidade. E aí podemos perguntar, o que você deseja em lugar disso e o que impede de conseguir o que deseja? E, por último, aqui, as diversas maneiras de identificar uma crença ficaram mais claras à medida que demonstramos algumas das várias formas de trabalhar com crenças usando a PNL. Perfeito. Quando a gente fez a aula de metamodelo lá no início, eu falei muito de causa e efeito, equivalente complexo, que são crenças. Aqui você vê que são crenças. Execução perdida, né? Deus ajuda quem cedo madruga. É uma execução perdida e é uma crença. Causa e efeito. Se eu não fizer minhas orações, serei punida. Causa e efeito, que entra aqui. E é crença. Um equivalente complexo. Dinheiro é poder. É uma crença. Então, é aqui que você vai começar a identificar os significados que eles estão dando para as coisas. Que as pessoas estão dando. E a partir do momento que você encontra um significado, aí você percebe que, pô, isso aqui é uma crença que a pessoa está tendo. Deixa eu trabalhar, então, desse lado aqui para ela. Tá? Para a gente expor. A gente vai falar mais disso, tá? Mais especificamente durante o modelo Kathleen. Mas aqui é o momento onde eu vou fazer, com segurança, uma alteração de crença para eu subir de nível e poder fazer outras coisas. Perfeito. Nossa, estamos aguardando. Vamos conversar mais sobre isso. Vamos encaminhar aqui, então. Bom, a gente... Deixa eu ver aqui. Opa. E para mudar uma crença limitante ou identidade ou uma crença limitante, é preciso saber como proceder. É preciso ser congruente sobre o objetivo desejado e também é preciso acreditar que é possível mudar. Né? E aí pode-se querer fazer alguma coisa, acreditar que é possível fazê-la, mas sem saber como, sem a fisiologia, a estratégia adequadas, será difícil obter bons resultados. Além do mais, podemos ter todas as habilidades, todo o treinamento e tudo que for necessário para ser eficiente. Mas, se formos incongruentes a respeito do que desejamos, ou se não acreditarmos que podemos fazê-lo, não seremos capazes de obter a mudança desejada.
Em outras palavras, você tem que ser um bom PNLista e acreditar no que você está fazendo, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala, por exemplo, dos pressupostos da PNL, é aquelas crenças que tem que estar introjetadas na sua veia, né? Aquelas crenças de PNL, elas têm que estar como uma segunda pele para você. E essas crenças aqui são pressupostos também. Não são pressupostos que você vai achar no pressuposto da PNL, são mais pressupostos do Dilts, mas ele traz aqui crenças eficientes para que você consiga fazer uma alteração. Então você tem que acreditar que é possível mudar. Se você não acredita que não é possível mudar, para que você está no campo da mudança? Né? Então, ou você tá querendo fazer uma alteração sua. Eu preciso acreditar que eu posso mudar isso. Sim. Se eu acredito que é possível essa mudança, eu já estou congruente com o objetivo. Sim, sim, sim. E aí é preciso saber como proceder. Isso daqui é onde entra as habilidades de um bom PNLista. Se eu acredito que eu consigo mudar, estou congruente com o que eu estou desejando, então, o que eu preciso saber para fazer essa mudança? Habilidades, Então, né? as habilidades. As habilidades. Porque senão é só eu ler um livro e pronto, acabou. Sim. Não que livros não tenham essa magia, muitos livros nos transmitem ideias, fixam na nossa mente, mas não é a mesma coisa. Fazer, né? Fazer. É fazer. Fazer. Aliás, se eu não me engano, isso faz parte das crenças da PNL, né? Dos princípios da PNL. Sim, se você quer compreender, haja. É um dos princípios da PNL. Exatamente. Aliás, é o último do manual ali, o Conner fala sobre isso, não, exatamente isso aí. Interessante. Bom, meu irmão, deixa eu ver se tem aqui. Agora a gente. Não acabou ainda. Mas, enfim, agora vamos terminar. Agora a gente termina. A estrutura das crenças e a realidade. Como saber se a pessoa acredita em algo? Será que ela acredita por meio de sensações? Se for o caso, como ela obtém essas sensações? Uma sensação seria o resultado de algo que ela vê ou ouve? Qual a orientação básica da sua estratégia? Muitas vezes as pessoas obtêm sensações a partir de imagens internas que criam. É útil saber que, às vezes, a coisa mais importante é o tipo de imagem obtida. Às vezes, há uma diferença que faz a diferença. Uma diferença muito sutil nas submodalidades que determina se a pessoa vai ter uma reação, uma sensação forte a respeito de algo ou não. Os instrutores de PNL, não há nada muito mais importante em como acrescentar recursos. E menos importante do que saber o que mudar. A habilidade de identificar a estrutura do pensamento de uma pessoa permite ao terapeuta saber exatamente como intervir de maneira eficiente, que é no final que você estava acabando de falar mesmo ali atrás. Né? Perfeito, é isso mesmo. Aqui tudo é estratégia. É a estratégia da crença. Então, submodalidade, jeito que fala, vejo, ouço, qual que é a sensação, onde que começa a sensação, submodalidades e estratégia mental. Então, é aquela história que a gente falou uma vez, né? A pessoa fala, eu não tenho amor. O que você faz para amar? Então, eu trago para comportamento. Uma vez que eu trago para comportamento, eu consigo decupar a estratégia mental. E uma vez que eu tenho a estratégia mental na minha frente, eu consigo mudar. Se é algo muito para cima, muito crença, é muito valor, a pessoa simplesmente ela não vê como mudar aquilo. E eu não vou conseguir. Lembrando que a crença ela não vai responder à lógica. Então eu tenho que trazer ela um pouquinho mais para baixo para fazer essas alterações. Para saber onde é que, e para identificar ela, né? Como é que ela ocorre, basicamente, como é que ela ocorre no comportamento da pessoa. Né? Como é que ela se apresenta. Como você faz para acreditar nisso? Nossa, é uma complexidade, né? A PNL é a PNL se aprofundando, né? Mostrando verdadeiramente. Eu fiquei com vontade de você falou um negócio aí, eu fiquei com uma vontade aqui, só para que as pessoas. Vou pegar aqui rapidamente, antes, eu não vou aguentar, eu vou precisar fazer isso, que é ler exatamente as pressuposições da PNL. Rapidinho,
só para a gente terminar, porque eu achei muito importante a gente resgatar isso aí, né, Carlos? Acho que é para mim até, acho que é importante. Então vamos lá. Eu não vou aprofundar, mas só vou ler a pressuposição. Né? As pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si. 2, ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. 3, as pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. 4, as pessoas funcionam perfeitamente. 5, todas as ações têm um propósito. 6, todo comportamento possui intenção positiva. 7, a mente inconsciente contrabalança a consciente. Ela não é maliciosa. 8, o significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a resposta que obtém. 9, já temos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos criá-los. 10, mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa. 11, processamos todas as informações através dos nossos sentidos. 12, modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. E 13, se quiser compreender, haja. Obrigado por me deixar ler. Eu precisava ler isso aqui. Imagina. Porque é muito, muito legal. É muito legal poder, depois de uma conversa tão profunda, olhar lá o comecinho da PNL, quando ela se apresenta, e saber que é um todo conectado e articulado, né? Porque está falando aqui num negócio tão complexo com uma coisa que estava lá no começo e que as pessoas não entendem. Né? Você olha ali e fala, tá bom, mas aí quando você desce nessa profundidade aqui... Não, é outro nível, Aqui é a pura PNL. Aqui é a pura, né? Aqui Bom, é querido, a pura PNL. Eu acho que a gente já está aqui, olha, aqui com 1h30, e amanhã a gente vai falar sobre Robert Dilts e a pirâmide de Dilts. Mais ainda, né? Eu não vou nem aprofundar nisso aqui, tá certo? E é isso, né, cara? Vamos voltar aqui para nós dois aqui. Não sei se você queria ter falado alguma coisa, quer falar mais sobre aquilo que a gente abordou, fica bastante aí. Palavra sua. Não, tranquilo aqui. Aqui eu acho que o pessoal entendeu mais ou menos como é que funciona, né? As crenças, elas vão mudar tudo do nosso pensamento, então tenha crenças boas. Basicamente é isso. Uma crença não é algo que você tem, é alguma coisa que você acredita. Então, uma vez que você quer algo que você acredite, passe a acreditar em coisas boas, úteis, que vão te auxiliar a ter excelência. Então, é só isso que eu quero deixar aqui pro pessoal aí de final. Aí, tá? Legal, E, de novo, obrigado aí pela oportunidade, apesar da gente ter ficado um tempão aí longe, obrigado de novo aí pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse trabalho, que é muito importante. É isso aí, nós temos essa crença, eu compartilho essa crença com você. Temos uma crença conjunta. Muito bom, eu também agradeço demais, é sempre uma aula poder compartilhar com você e aprender mesmo, né? E, enfim. E é isso mesmo que o Carlos falou, né? A gente está voltando aqui, a gente teve um período aí, mas agora a gente começa a voltar. Então amanhã tem o Pirâmide de Dia, sexta-feira vamos falar sobre Vamos botar aqui na tela que acho que é legal. Marca aqui, peraí. Nossa, é muita coisa que a gente já falou. Olhando aqui, eu estou tentando voltar aqui, mas não acaba o que a gente já conversou. Pelo amor do Senhor, olha isso. A gente já falou um monte. Então, modelo Catlin na sexta-feira. Então, quando você vê essas imagenzinhas que nós dois aqui, você já sabe que tem um microcurso por trás aqui. A gente divulga, faz o microcurso no YouTube do Master Coach, porque a gente sabe que o YouTube é melhor. Então, se você está vendo, tomando contato por algum meio agora, a gente está começando também, em alguns momentos, a gente vai fazer no Instagram umas lives que funcionam bacana, foi bem legal a live que a gente fez, né? E, enfim, a ideia é isso, eu compartilho da ideia do Carlos, na verdade, que me ensinou que a gente deve divulgar e que, por sua vez, aprendeu com os outros que é preciso divulgar a PNL porque é uma forma de ajudar para que o ser humano seja um ser humano melhor, e eu compartilho muito dessa ideia de que
ajudar os outros a serem melhores, faz com que nós sejamos melhores e a gente acaba transformando o mundo num mundo melhor. Então, com certeza. Uma crença. É Então isso tá. É isso, né, meu irmão? Vamos dar tchau. Amanhã a gente volta aqui. Fica bom descanso para todos. Bom descanso, Carlos. O Carlos Bom ralou o dia descanso. todo aí, mas está aqui firme e forte. Um abraço, boa noite. Tamo aí. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Falou.